A pandemia e a educação. Nós temos a sensação que esta é a primeira pandemia pela qual a civilização passa. Estamos enganados. Houve a pandemia da gripe espanhola no século passado, que chegou ao Brasil por volta dos anos de 1918 e 1919. Naquela época, o nosso país teve 35 mil mortes oficiais, mas não sabemos qual o índice de subnotificação. A pandemia do novo coronavírus já matou mais de 210 mil pessoas no Brasil, segundo dados oficiais, também sem índice de subnotificação. E hoje, nesta data que eu gravo o podcast, é dia 22 de janeiro de 2021. Na pandemia da gripe espanhola, no século passado, aqui no Brasil, a educação foi atingida nos últimos meses do ano de 1918 e um decreto presidencial suspendeu as aulas na época. O presidente do Brasil era Rodrigues Alves, eleito pela segunda vez, porém morreu de gripe espanhola antes de assumir o segundo mandato. E o seu vice, Delfim Moreira, tomou posse. Foi ele que assinou o referido decreto de suspensão das aulas. O decreto que suspendeu as aulas também determinou que houvesse aprovação automática de todos os estudantes do regime regular de ensino e também do regime de dependência. Ainda previa aquele decreto a anulação de resultados de exames realizados no período anterior à suspensão de aulas. Também foi dispensada a exigência de vestibular para estudantes concluintes que iriam ingressar no nível superior no ano seguinte. Vestibular era um exame tipo o Enem nos dias de hoje. No entanto, para gozar destes direitos, os estudantes tiveram que provar que eram assíduos às aulas e tinham realizado os exercícios antes do decreto de suspensão das aulas. Por outro lado, estudantes que não aceitassem a promoção automática ou a aprovação automática poderiam solicitar a realização de provas antes de seguir na escolarização formal. Vale ressaltar que estamos falando dos anos de 1918, no século passado, e o contexto da época era bem diferente do contexto educacional brasileiro atual, nos anos de 2020 e 2021. Estamos falando de um período em que o país tinha recém-abolido a escravidão de negros e muitos estavam excluídos do sistema escolar. Depois da gripe espanhola, o que ocorreu para a educação no Brasil foi o surgimento de vários projetos para a retomada das aulas presenciais. E também houve o surgimento de uma reforma do ensino, mais precisamente no ano de 1920. Inclusive, novos nomes como o de Anísio Teixeira surgem nesta época. As reformas pretendiam incluir uma camada maior da população no ensino, que estava excluída das escolas. Os primeiros passos para uma escola popular que desse oportunidade para negros e pobres surgiram justamente após a pandemia da gripe espanhola no século passado. E hoje, o que faremos para retomar as aulas depois da pandemia causada pelo novo coronavírus? Depois da vacinação geral em nosso país? Penso eu, por que não planejar um bimestre cheio de manifestações lúdicas, artísticas, alegres, coloridas, perpassadas por muito conhecimento relevante? Precisamos recomeçar de forma diferente depois desta pandemia, ressignificar a relação escola-comunidade. Fica a reflexão. Salvador, Bahia, 22 de janeiro de 2021. É isso aí, abraços e até o próximo podcast.